Boa noite, turma! Boa noite! Pessoal, dia 22 de março, hoje, é o Dia Internacional da Água. Por quê? Porque a água ela não é importante somente para nós brasileiros, como o mundo inteiro, toda a humanidade precisa de água. E mais, todo e qualquer ser vivo precisa muita água. Só existe vida no planeta Terra por causa da água. Ela tem funções extremamente importantes para o nosso organismo, para o organismo das plantas, para o organismo das bactérias, dos animais, em geral. Então, a água praticamente é o sinônimo de vida. Já houve uma época em que pessoas deram a sugestão de, ao invés de chamar o nosso planeta de planeta Terra, chamar de planeta Água. Porque a coisa mais relevante e marcante na Terra é que a Terra é a nossa casa, é onde a vida. Ainda não se tem comprovado a existência de vida em outros lugares. Especula-se bactérias em Marte. Especula-se. Certeza mesmo de vida? Por enquanto, nós sabemos que existe só no nosso planetinha. E quase que tudo centrado em cima de um único aspecto é o fato de nós termos água. Dentro do nosso organismo, gente, água para a saúde é extremamente fundamental. Pessoal, quanto de água é recomendado que uma pessoa com porte físico normal tome por dia? Acho que 2 litros. 2 litros. Evidentemente que uma criança pequena e uma pessoa alta, por exemplo, meu amigo Davi ali, ele vai precisar mais de água do que a Clarinha. É o porte, a massa física, ela vai interferir na necessidade de água, evidentemente. E outra coisa, quando a gente fala beber água, a gente não tem que ser necessariamente água. Por exemplo, nós tomamos, hoje foi suco de quê aqui na escola? Laranja, suco de laranja. Ontem foi suco de melancia. Temos uma escola que nos privilegia com sucos da melhor qualidade, saudáveis. E nesse suco nós tomamos, evidentemente, junto com ele, uma grande quantidade de líquido, uma grande quantidade de água. Então, está se considerando, na contabilidade da nossa ingestão de água, também os sucos, o café, tudo isso aí. Agora, evidentemente, gente, água tem diferença. Toda água é igual? Não é mesmo não, gente. Por exemplo, vocês concordam que quando eu tomo Coca-Cola, eu estou tomando água? Não. Estou sim, gente. Na Coca-Cola, líquido, tem água ali para... só que é água junto com xarope, com substratos químicos, veneno, açúcar. Gente. Olha, se alguém falou que tem droga na Coca-Cola, eu vou dar o sinal positivo que sim. Afinal de contas, gente, sabe qual é a droga que mais mata pessoas do mundo? Açúcar. Açúcar é um veneno, é uma droga, e na Coca-Cola tem muito. Mas olha só, centralizando e focando a nossa aula na água. Se nós tirarmos tudo da Coca-Cola, nós vamos tirar o xarope, vamos tirar o açúcar, vamos tirar todos os componentes químicos, e fazendo toda essa extração de tudo que a Coca-Cola tem além da água, e ficar só água, pelo menos a água da Coca-Cola é boa para a saúde, certo? Sim. Sim. Pelo menos a água da Coca-Cola, que fica lá. Sim. Não, não. Peguei você, né, Camila? Mas a teoria é boa, porque sim, a água é boa para a saúde. Boa. Mas o fato, gente, é o seguinte, que a água, ela se modifica. A água pura só é aquela que os cientistas usam para testes laboratoriais, que ela vai destilar, você vai ferver, vai subir aquela sublimação de água, e aí aquilo ali que é o famoso H2O, hidrogênio, né, oxigênio, isso é água pura. Fora isso, a água que, Aninha, você está tomando, não tem água só aí não. Tem outras componentes, tem outras coisas que vão junto com a água. E no caso da Coca-Cola, gente, ela tem uma coisa chamada o pH dela. No próximo estágio do curso de vocês na EJA, vocês vão chegar lá e estudar o que seria o pH da água. A água da Coca-Cola é extremamente ácida. Então, a água da Coca-Cola se assemelha à água da chuva, muito ácida, você não pode tomar. Você precisa alcalinizar ela. Então, até a água da Coca-Cola faz mal para a saúde. O interessante e paradoxo... Pessoal, você sabe o que é paradoxo? Paradoxo é uma coisa que se nega nele mesmo. É uma coisa que não faz sentido. Por exemplo, se eu falar que eu gosto de todos os professores do mundo, todos os professores, e não gosto de mim, é um paradoxo, porque eu sou um professor. É uma coisa que se nega nele mesmo.
O paradoxo da Coca-Cola é o seguinte, que a água da Coca-Cola faz muito mal, mas a água da Coca-Cola é muito boa. Na seguinte conclusão, a água do refrigerante Coca-Cola é ácida, mas a água da marca Coca-Cola, que chama Cristal, tem um pH alto. Então a água da Coca-Cola, que é Cristal, é uma água muito boa para a saúde. E água, gente, olha só, gente, entre as funções dela, ela regulariza a nossa temperatura interna, ela nos hidrata. Toda vez que a gente usar a palavra hidro em grego significa água, hidrômetro, não é? Hidrante, tudo está se referindo à água. Hidratar quer dizer ter água dentro de nós mesmos. Então a água, ela tem a função, né, de deixar o nosso corpo bem, ela regulariza a nossa temperatura corporal, tanto por dentro, quando você toma água geladinha, né, quando você está com calor, você joga uma água no rosto, ela alivia. Ela transporta nutrientes, ela auxilia na eliminação de toxinas. Então você comer uma coisa que não é muito boa. Você, através da urina, através da transpiração, todas as secreções que emite líquido para fora do seu organismo, esse líquido ele vai pegar o que está de ruim dentro de você e expulsar. É através do líquido que a gente vai se livrar dessas questões todas. Então, gente, a água, ela é maravilhosa e emagrece. Sabe que a água emagrece, gente? A água, quanto mais água no seu organismo, maior reações químicas. Isso aí vai com que existe um negócio chamado termogenia, que pega a nossa energia acumulada e ela é empregada de fato para a gente ter energia. Então, por exemplo, vocês concordam que eu estou com uma certa reserva de energia? Aqui, ó, estou demais, né? Então, é verdade. Mas por que eu fico cansado se eu estou com energia? O fato é que essa energia está aqui não disponível para mim, se eu tomo água, ela me estimula. Isso é um termogênico. E outra coisa também, gente, água gelada, é verdade ou é mito que a água gelada emagrece mais do que a água temperatura normal? Verdade. Mito? Verdade. Quem acha que é verdade? Verdade. Eu acho Quem acha que é mito? Quem acha que é fake? Mito, fake? Vocês, água gelada emagrece ou não? Sim. Mesma coisa? Pessoal, água gelada, a Camila está certa, emagrece mais do que a água em temperatura normal. A explicação disso, gente, é que nós somos animais, mamíferos endotérmicos. O que quer dizer isso? Que nós temos uma temperatura corporal. E essa temperatura corporal ela vai ser mantida em qualquer situação. Se está frio lá fora, se está calor lá fora, a nossa temperatura aqui está em torno dos 35 graus. Então, o que acontece? Se alguma coisa interfere para que a nossa temperatura corporal caia, por exemplo, tomar uma água gelada, principalmente em grande quantidade, o nosso organismo vai gastar energia para manter o nosso corpo a 35 graus. Então, a água gelada, que vai abaixar a nossa temperatura, promove um gasto de energia para que o nosso corpo se restabeleça a energia legal. Então, água gelada de fato... Agora, então, emagrece, né? Então, eu vou tomar água gelada, eu vou ficar magrinho. É isso? Não, claro que não. Água gelada ajuda. Mas você não pratica o esporte. Come com excesso. A balança calórica fica acima do que você gasta. Claro que a água gelada não vai fazer milagre, mas ela ajuda. A gente toma água com temperatura ambiente. Tomar água com temperatura ambiente também emagrece pelo fato da água sempre estimular o seu consumo de energia. Mas a água gelada, de fato, contribui. Agora, tem que tomar cuidado. Você toma uma água gelada, tem uma indisposição, pode interferir na sua saúde, principalmente se você tiver factível, uma gripe, e aí você adoece e aí pronto. Você vai se prejudicar. Tem que tomar cuidado. Pessoal, a Declaração Universal do Direito da Água. Essa data, 22 de março, ela foi estabelecida pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ou seja, o mundo inteiro resolveu homenagear a água em função da sua importância. Gente, guerras já foram feitas por águas. Hoje as guerras são feitas por quê? Por petróleo. Mas eu tenho uma triste e derradeira notícia para essa turma da EJA. Infelizmente, em um futuro próximo, e não está nem tão longe, e eu estou aqui numa distopia, ou seja, o que é distopia? É uma utopia ruim. Utopia é quando eu quero uma coisa impossível. Por exemplo, eu quero conhecer a Lua. É uma utopia. Distopia é quando eu quero uma coisa ruim. E a distopia é: um dia nós vamos ter que fazer guerra pela água. Vai faltar água no planeta.
Pessoal, presta atenção aqui, eu coloquei esses dados aqui. 97% da água do planeta, ela não é potável. Você não pode beber, é água do oceano. A água do oceano, gente, com aquela grande quantidade de sal, ela não é possível dela ser bebida. Ela tem o cloreto de sódio, o sal, não permite que a gente beba. Então 97% da água não é permitido. Somente 1% da água é potável. Atenção, pessoal, faz a conta para mim. Marlon, faz a conta. Se 97% da água do planeta é oceânica, somente 1% é potável, a conta bateu ou está faltando um número aí? Está faltando 2%, né? É porque é o seguinte, não é só a água que é salgada que não é possível de beber. Por exemplo, Rio Arrudas. Alguém tem coragem de tomar uma água do Rio Arrudas? É impossível. Então não é... Pessoal, vamos concentrar na aula. 2% da água também não dá para ser tomada. O Brasil, inclusive, é uma caixa d'água do mundo. Nós temos um reservatório de água doce muito grande. Qual que é a diferença de água doce para água salgada? É porque a nossa água aqui, ela é docinha? Dá para tomar ela na sobremesa? Não. É simplesmente porque ela não é salgada, a gente denominou-se falar água doce. Mas o fato é que a água, ela tem características, inclusive, para a gente definir ela como uma água de boa qualidade. Primeiro, a água ela tem que ser sem sabor. Inodora. O que é inodora? Não sei. Não ter cheiro. A água não pode ter cheiro. Ela tem que ser translúcida. É aquelas características da água. Então, sem sabor, sem cheiro, translúcida, são características de uma água de boa qualidade. Não obstante que, de repente, pode ter algum componente lá que você não identifica. Mas a água de boa qualidade, ela tem essas características. E falando nisso, gente, eu tenho que chamar a atenção para Minas Gerais. Nós temos a melhor companhia de água possível. Uma companhia de água que é respeitada no mundo inteiro, que é a Copasa. A Copasa, gente, a qualidade da água lá é tão bacana, tão legal, que se você levar uma canequinha lá na Copasa, lá onde que está fazendo o tratamento, aqueles caldeirão enorme de água, aquela coisa lá enorme, parece que não é legal, porque está em céu aberto aquilo ali. Gente, tranquilo, pode meter a canequinha lá e tomar a água da Copasa tranquilamente. O grande problema de nós filtrarmos a água dentro da nossa casa é o fato do caminho da Copasa até a nossa casa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E, gente, uma coisa interessante que acontece quando chega na nossa casa é que a gente tem que fazer o quê? Temos que filtrar a água. Aí a gente bota... Quem tem aquele filtro de barro aqui? Com aquela vela branca? Eu já falei isso numa aula aqui sobre bactérias. Quero ver quem lembra. Eu posso lavar a vela da bactéria com açúcar? Eu faço isso. Pode? Faltou a aula, né, seu Cleito? Não pode não, gente. Porque tem gente que vai fazer um destringente, né? Aquela ali vai esmirilar o açúcar, vai ajudar para aquela fricçãozinha ali, para tirar aquele barrinho. Gente, mas o que é o açúcar? É o alimento das bactérias. Então, vai ficar impregnado, mesmo que você não veja, nas velas, uma grande quantidade de alimento para bactérias. Você vai fazer uma fazendinha de bactéria no seu filtro. E é justamente o que a gente não quer. O jeito de lavar a vela é simplesmente passando aquela parte da esponja lá, limpinha, a esponja nova, e é assim que você vai lavar a água. Pessoal, ainda que, olha, dentro da Declaração Universal do Direito da Água, nós temos que a água é a seiva do planeta, ou seja, mantém o nosso planeta. Seiva? Por que falar seiva? É um termo na língua portuguesa chamado de metáfora, porque a seiva é aquele líquido da árvore que dá vida à árvore, que transporta os nutrientes da árvore, das plantas. Então a água é a seiva do planeta, transporta os nutrientes pelo planeta. Os recursos naturais que transformam a água potável... Ah, outra coisa. Os recursos naturais que transformam a água não potável em água potável são frágeis, muito limitados. Se nós invadirmos aí uma região de mata, desmatarmos, e aí dentro dessa região tinha lá uma nascente, e a gente interrompe essa nascente, essa água facilmente vai contribuir para a desativação de uma captação de água importante. Se nós permitirmos que o agrotóxico que vai na agricultura, esse agrotóxico sendo jogado nos alimentos, para que esses alimentos não sejam atacados por pestes, né, os pesticidas que vai livrar a lavoura e ter
frutos, plantas, né, de melhor qualidade, não vai ser atacado, mas aquele agrotóxico, você acha que ele é eliminado ou você acha que ele é penetrado na terra após que ele é jogado? Ele é penetrado e ele continua penetrando e ele vai alcançar o que nós chamamos de lençóis freáticos, porque além dos lagos, rios, oceanos, cachoeiras, existe uma grande quantidade da água em subsolo, é chamado lençóis freáticos. Na aula de geografia, a gente já começou a falar sobre hidrografia, nós vamos chegar um pouco mais à frente e falar sobre os lençóis freáticos. São verdadeiros rios que correm debaixo da terra. E esses rios, quando eles são contaminados pelos agrotóxicos, esses rios fazem com que a água, que nós chamávamos de mineral, uma água ruim. Portanto, é muito frágil. A gente pode acabar com o nosso recurso de água por uma inabilidade, uma falta de inteligência no manuseio dessas coisas. O equilíbrio, o futuro do nosso planeta depende da preservação da água, é óbvio. A água não somente herança de nossos predecessores, mas, gente, é uma dádiva que nós precisamos contribuir para levar às futuras gerações. Se a gente ama os nossos filhos, netos e por aí vai, precisamos, sobretudo, garantir que eles tenham água de qualidade. A água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico, precisa saber que ela é, algumas vezes, dispendiosa, rara e dispendiosa, e pode muito bem escassear, acabar em todo mundo. Existe essa forte e grave ameaça consistente. Pode ser que a água do mundo acabe em breve. A água deve ser, não deve ser desperdiçada, não deve ser poluída, não deve ser envenenada. É o que eu acabei de falar. E a utilização da água deve respeitar a lei deve implicar sobre o uso da água. E a gestão da água impõe um equilíbrio imperativo na sua produção. Pessoal, sabia que nós podemos importar ou exportar água? Sim. Sim? Como? A gente pega a água, bota nos vasos e importa? Vocês acham que é assim que funciona? Não, mas por exemplo, a China, ela tem o Rio Amarelo. O Rio Amarelo pode produzir uma coisa que eles precisam muito, que é soja. Só que para eles produzirem soja, eles precisam gastar muito o quê? Água. E eles não querem usar a água deles para soja, eles preferem empreender a água deles em outras atividades econômicas. Então eles compram a soja do Brasil. Mas eles compram a soja do Brasil porque eles não conseguem produzir soja lá? Ou porque eles não querem gastar a água deles? Isso a gente chama de exportação de água. É de forma indireta. Quando a gente está exportando a soja, na verdade, a gente está exportando os nossos recursos hídricos. A gestão da água impõe equilíbrio, é imperativo. Gente, olha só, sobre o 9 aqui, basicamente, gente, nós precisamos garantir que a água seja um direito universal de todos. Mais de 55 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água potável, de qualidade. Mais de 2 bilhões de pessoas do mundo, 2 bilhões de pessoas do mundo, não têm acesso à água. E isso é terrível. Uma água de má qualidade pode provocar diversas doenças. É um problema político, social, que a gente deve encarar com muita seriedade. E o planejamento da gestão de água deve levar em conta, então, a solidariedade, o consenso e a razão e a distribuição num planeta que é muito desigual. É uma coisa séria que nós devemos trabalhar. Por fim, gente, eu elenquei aqui algumas utilidades da água. A água é importante para quê? Para a nossa vida. Transporte, a água serve para transporte? Na região amazônica, gente, a principal via de acesso é água. É o Rio Amazonas, o Rio Solimões. E outra coisa, essa luz que está sobre nós, gente, essa luz é água? É água essa luz? Energia elétrica, né? Sem as hidrelétricas, a gente não teria condições de ter essa luz aqui. Então, a gente tem que ficar alerta no que a água é, além daquela visão imediatista. Ela vai bem além. Higiene, a vida aquática, a quantidade de animais, de peixes, que é tão importante, principalmente para várias culturas do mundo, que vivem da subsistência da vida marinha. Precisamos da vida marinha cada vez mais atacada. Inclusive os oceanos, gente, ainda falando sobre água, é horrível quando você encontra uma tartaruga que ela cresceu ao lado de um plástico. Aí o plástico meio que apertou o abdômen dela, a tartaruga fica deformada. Os oceanos virou um depósito de lixo no mundo. Isso é uma agressão a nós mesmos. No dia que a gente perceber o quanto nós
estamos nos agredindo ao agredir a natureza, eu acho que o ser humano começa a ter um pouquinho mais de senso para as coisas. Água aí não é potável, Não é potável. Mas, gente, a água é importante para tudo na Terra, não só pelo fato dela ser potável, mas por uma série de outras razões. Inclusive, atacar a biologia marinha é uma coisa séria sobre isso. Umidade do ar, gente, por exemplo, desmatando a floresta amazônica que aconteceu em grande quantidade. Nós interferimos no ciclo de chuvas. O ciclo de chuva impactado, ele vai reverberar no clima do Brasil inteiro. Então, isso aí uma coisa vai afetando a outra. Então, o clima, a umidade do ar é determinante pelo uso da água. A indústria que nós temos, a gente usa muita água. A alimentação, gente, alimentação, por exemplo, tudo que você come tem água, praticamente tudo, e basicamente tudo precisou da água para se desenvolver. Então, se você come uma goiaba, tem água na goiaba e mais, para a goiaba chegar àquele estágio onde você pode comê-la, ela precisou de água para ela. Então, a alimentação precisa da água. Clima, já falei. Pessoal, basicamente, e terminando de gravar aqui, nós finalizamos aqui uma visão ampla sobre a necessidade e a importância da água na nossa vida. E agora nós vamos aqui debater sobre isso, beleza? Gostaram da aula, gente?